Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui sobre o apostolado feminino. Tem coisas que a gente só quer aquilo que é agradável aos ouvidos. A gente só quer ouvir aquilo que seja agradável aos nossos ouvidos. Quando é coisas desagradáveis, a gente, de uma certa maneira, fica um pouco chateado. E nesse caso aí, o apostolado feminino, Deus não deixou essas ordenâncias para as mulheres. Ou seja, as mulheres não podem exercer cargos de liderança. Não porque as mulheres não sejam capacitadas. Claro que são. Hoje a gente vê mulheres aí de extrema importância nas igrejas e em muitos lugares elas são mais dedicadas do que os homens. Mas por algum motivo, eu não sei o qual, Deus não permitiu isso. Deus não permitiu essa ordenança à mulher. Ou seja, não existe nas escrituras pastoras, apóstola e sacerdotisa. Não existe. Então muitos hoje se autotitulam pastoras, se autotitulam apóstola e nas escrituras sagradas não condiz. Se a gente realmente for pregar o evangelho do jeito que tem de ser pregado, a gente tem de seguir cada passo que tem na Bíblia. A gente não pode seguir um e desviar outro. É dessa forma que tem de ser. Não vendo que as mulheres não são importantes, são. Muito importante mesmo. Muito mesmo. Se a gente for ler o Velho Testamento e o Novo Testamento, as mulheres eram de altíssima importância, mas infelizmente Deus não deixou essa ordenança para ela, porque quando Deus reuniu, que eles juntou os 12 apóstolos, ele tinha mulheres importantes ali, que ele deveria ter lançado como apóstolo, mas ele não lançou, ele lançou só homem. E quando Judas traiu Jesus, que ele se matou, os apóstolos se reuniram e poderia também ter escolhido uma mulher, mas não, escolheu um homem, porque eles faziam as coisas devido o que Deus tinha ordenado a eles, não sendo que as mulheres não sejam importantes. É claro que as mulheres são, mas infelizmente as mulheres não podem exercer cargos autoritários na igreja. O que é que diz no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14 e 15. Aqui é muito claro o que é que diz aqui. Ó. O 11 diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sua sujeição. O 12: não é permitido, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. O 13: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O 14 diz o seguinte: então não foi enganado, Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O 15: salveis, porém, dando à luz aos filhos, permaneceis com a modéstia, na fé, no amor e na santificação. Quer dizer, a mulher é muito importante. Não quer dizer aqui porque Eva foi enganada, ela não era uma boa pessoa. Era uma boa pessoa, mas infelizmente foi enganada. Como infelizmente os homens às vezes são enganados, porque nós somos frágeis. Nós não somos perfeitos. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos defeito. Mas enfim, Deus escolheu os homens e não as mulheres. Não quer dizer que as mulheres sejam inferiores aos homens, nem os homens sejam superiores às mulheres, porque hoje o que a gente vê mais aí, as mulheres cada vez mais tomando conta de tudo. As mulheres hoje trabalham em tudo. Tudo que os homens fazem, as mulheres também fazem. Tem coisa até que as mulheres fazem melhor. Mas nesse caso bíblico, infelizmente as mulheres não têm autoridade de exercer cargos.
nas igrejas, sacerdotisa, de apóstola, de dirigir, de ser superior ali dentro. Infelizmente, nesse caso, Deus não permite. Não é eu que estou dizendo, é a própria Escritura Sagrada. Se alguém quiser ir contra, vai ter de ir contra Deus. O que é que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35 e 36, diz assim. O 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas esteja sujeita, como também ordena a lei. O 35. E se querem aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é indecente as mulheres falarem na igreja. Olha, esse é forte, tá? É indecente as mulheres falarem na igreja. Não são minhas palavras, é as palavras que estão aqui na Bíblia. Só é vocês ir. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, 35 e 36. E diz assim o 36. Porventura, saiu de dentro da vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Será que saiu de Deus mesmo essa palavra? Ou saiu de você? Porque muitas das vezes o nosso coração é enganoso. Tem pessoas hoje que acham, tem mulher hoje que acha, porque tem um bom conhecimento nas escrituras, acha que pode abrir uma igreja junto com outra mulher, formar um casal e assim vir ensinar. Tem muitas igrejas hoje aqui que existe duas mulheres pastoras. E o pior, 2 mulheres casadas. O que é que a Bíblia diz sobre o homem que se deita com o homem e a mulher que se deita com outra mulher? Abominação. Todos nós sabemos disso. E será a gente frequentar uma igreja daquela que existe 2 mulheres pastoras, que se autotitulam pastoras, não dizendo que elas são piores ou melhores do que ninguém, mas elas se autotitulam pastoras, apóstolas, e elas 2 mesmo são casadas. Será que Deus realmente habita naquele lugar? Será que Deus realmente está de acordo com aquela vida que aquelas 2 vivem? Será que Deus realmente está de acordo com aquele ensinamento que elas 2 tentam ensinar? E tem muitas até que diz, é a igreja que recebe todo tipo de pessoa. Claro, elas têm de botar esse nome mesmo, porque elas 2, não sou eu para julgar ninguém, mas as escrituras sagradas que diz, porque elas 2 estão em pecado. O homem que se deita com outro homem é abominação aos olhos do Senhor. E não é diferente entre as mulheres, não. Mulher que se deita com outra mulher é abominação aos olhos do Senhor. E ainda abriu um ministério e as 2 se autotitular pastoras e vir ensinar. Aí será se realmente, fica a dúvida, será se realmente se Deus está ali, naquele lugar? Um lugar que Deus não ordenou às mulheres. E mais ainda, 2 mulheres casadas, que já foram casadas com homens e por algum motivo se separaram e vieram casar entre elas mesmas, vieram se juntar. Será se realmente Deus se encontra naquele local? Será se realmente elas entenderam o que é que diz nas escrituras sagradas? Será se realmente elas procuram viver como diz na Bíblia? Essa fica a dúvida, né? Essa fica a interrogação. Então, vamos ter muito cuidado no lugar que a gente frequenta, porque muitas das vezes possa ser que Deus nem esteja lá. Amém?